Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. E hoje um componente simples, mas que pode ser muito útil para você aí no seu dia a dia. Hoje a gente vai aprender como colocar ID em linhas no nosso banco de dados. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês já veem a minha tela, né? Então, hoje o nosso componente que a gente vai mexer, ele se chama Record ID. Ele fica aqui na aba de preparação. Lembrando, pessoal, se você está chegando a primeira vez aqui no canal, não conhecia o nosso conteúdo aqui no YouTube, dá uma olhadinha na playlist do Alteryx aqui embaixo, porque tem vários vídeos ensinando a mexer desde o zero, até chegar nesses componentes um pouco mais avançados, como o de hoje que a gente está mexendo. Então, vamos lá. Aqui, ó, na nossa tela, a gente vem na aba de preparação e aí nós vamos pegar esse componente aqui, ó, o Record ID. Eu vou usar o exemplo do próprio Alteryx, que é porque para você conseguir reproduzir aí na sua casa, né, também o mesmo componente sem precisar de um banco de dados específico, tá? Aqui, reparem uma coisa legal. Quando o Alteryx Designer ele tem uma nova versão disponível, vamos aproveitar aqui esse vídeo para já mostrar. Ele sempre traz essa mensagem para a gente aqui, tá vendo? Ó, a newer version of Alteryx Designer is available. E aí basta que você clique aqui, ó, click here for options. Você pode ir para o site, fazer o download da nova versão, instalar na sua máquina, ou você pode dar um hide aqui, ó, se eu der esse hide por um dia, amanhã ele volta a mostrar para mim essa mensagem. Se eu colocar until next run, vocês vão ver que quando a gente processar o fluxo, essa mensagem aparece novamente. Mas falando especificamente do nosso componente aqui, do Record ID Tool. Ele basicamente vai ter duas configurações, tá? Qual é a ideia? Você coloca esse componente no seu banco de dados e aí ele vai colocar uma lista. Então, por exemplo, eu tenho 5 linhas e eu quero colocar um identificador nas minhas linhas. Se as minhas linhas eu quero que comece com ID 1, ele vai fazer em ordem crescente. Esse componente sempre vai trabalhar em ordem crescente. Então, se você colocar um número negativo, ele vai do mais negativo para o menos negativo. Afinal de contas, em números negativos, o crescente é se aproximar do zero. Vamos ver isso aqui na prática, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um text input com esse database básico. Você não sabe como mexer nesse text input, nesse componente? Tem vídeo aqui no canal explicando como mexer nele. Então, a gente tem aqui uma base com 6 colunas, tá vendo? E ela tem 6 linhas. Esse ID aqui de linhas, ele não necessariamente vai ser apresentado na nossa aba de resultados. Quer ver? Ó, eu apertei o botãozinho de Run. Quando eu olho aqui para minha saída, reparem o seguinte, ó. Eu tô com o Record ID das linhas aqui, ó, numa coluna em cinza. O que que isso significa? Essa coluna em cinza aqui significa que é só o Alteryx te mostrando visualmente qual é a referência daquela linha para você usar em outros componentes se você for usar esse número de referência da linha. Mas o que vai no database, se você exportar, são as colunas que estão em branco, tá? Então, sendo assim, ó, a gente não tem nenhum identificador, nenhuma coluna identificadora de linhas, tá bom? Então, a gente pode vir aqui. Até uma outra forma de checar isso, ó, os campos válidos, eu posso vir aqui na aba de resultado e clicar nesse metadata aqui, ó. No metadata, ele mostra para a gente quais são os campos, os tipos dos campos e os tamanhos de cada um. Reparem que os nossos campos são Customer ID, First Name, Last Name, Gender, Join Date e Region. Tá vendo? A gente não tem o ID. É justamente isso que nós vamos fazer hoje. Então, a gente vai colocar o componente, o Record ID, conectado no nosso database. E aí, no configurador dele, reparem o seguinte, você coloca um nome. Então, ó, eu vou até mudar o nome aqui. Vou chamar de identificador de linhas. E aí você coloca com qual número você quer que comece. Então, eu quero que esse identificador de linhas, ele comece com o ID 1 mesmo. A primeira linha vai ser ID 1. E aí ele vai sequenciar. Aqui embaixo eu posso dar um tipo de campo, né? Então, por exemplo, se eu deixar numérico, provavelmente no meu fluxo depois eu vou usar alguma fórmula que considere esse campo numérico para fazer conta. Eu poderia colocar ele também como string, e aí eu estou transformando isso realmente num rótulo, num label da linha que eu não vou poder fazer conta com esse campo, tá? Ele vira como se fosse uma dimensão no nosso database, tá bom? Vou deixar ele como inteiro 64 mesmo, numérico, e aí eu coloco em qual posição eu quero que essa linha seja inserida. Se eu quero que ela fique
essa linha não, desculpa, esse campo identificador de linhas. Se eu quero que ele fique como a primeira coluna do meu database, eu coloco first column. Se eu quero que ele fique como última, eu consigo colocar last column. Ah, Rodrigo, e se eu quisesse colocar ele no meio? Para colocar no meio, você vai ter que usar um componente select e movimentar isso através do componente select. Aqui no record ID a gente só consegue colocar em primeiro ou último. Então, coloquei como first column, coloquei iniciando no 1, eu dou um run. E olha aqui, nossa coluna aqui na aba de resultados, tá vendo? Ó? A coluna identificador de linhas foi colocada aqui, começando do 1, terminando no 6, porque eu tenho 6 linhas no database. A gente poderia vir aqui e falar assim, ó, não, eu quero que ele comece no 100. Então é 100, 101, 102 e assim sucessivamente. A gente coloca o valor aqui, dá um run, e olha o que o Alteryx vai fazer pra gente. Ele vai colocar isso começando no 100, e seguindo sucessivamente, 101, 102 até 105, porque tem 6 linhas no nosso database. Se a gente vier aqui colocar um número negativo, agora que é legal, ó, começando em menos 100, e eu der o run, olha que interessante, ó. Ele coloca na primeira linha o menos 100, depois ele vai menos 99, 98, 97, 96, 95. Por quê? Isso aqui é ordem crescente. O número é negativo, ele vai aproximando do zero. Ele vai crescendo esse número até chegar no zero, até chegar no positivo. Se o nosso database tivesse, por exemplo, 300 linhas, ele ia fazer do menos 100 até o zero e depois começar 1, 2, 3 até o 200, né? Porque daí daria as 300 linhas do nosso database, tudo bem? E aqui, ó, mudando a posição da coluna, eu quero que essa coluna agora ela fique como último campo do meu database. Eu coloco aqui como last column e ele vem e movimenta para cá. Beleza? Esse é um componente simples, mas que é bastante interessante quando a gente tem um database que quer colocar um ID. Tudo bem? Bom, pessoal, então esse foi o componente Record ID, simples, mas pode ser muito útil aí no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou dele, comenta aqui embaixo quais são as usabilidades que você entende que podem ser interessantes aí no seu dia a dia. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com essa comunidade Alteryx para a gente fazer crescer cada vez mais. Se inscreve no canal, a gente está em busca dos nossos primeiros 1000 inscritos e eu conto com você aí do outro lado, beleza? E semana que vem tem mais. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.